Senhor Almirante de Esquadra Francisco Cubides Granados, é um prazer tê-lo aqui hoje para falar sobre como tem sido e como será seu trabalho nos próximos anos. Muito obrigada por estar aqui na Diálogo Américas. Ou seja, na época da imprensa especial. A primeira coisa que eu gostaria de saber é quais são, na sua opinião, os principais desafios que o senhor já enfrentou. Obviamente, já leva um mês nesse cargo, mas quais serão os desafios mais importantes que o senhor terá de enfrentar como novo comandante das forças militares? E quais são os principais objetivos? Bom, quero primeiro destacar que preciso de uma oferta de materiais que estejam no principal. E esse é o principal, digamos, objetivo primário, que é manter a ofensiva, as pessoas na cratera. Tem uma frase que me vem à mente que é, primeiro, respeito, ou seja, da democracia, que atua no âmbito da Constituição Nacional, das leis e da doutrina. Aí é importante que mantenhamos esse esforço, um esforço que se soma às capacidades do nosso Exército, da nossa Marinha e da nossa Força Aérea, para que no teatro brasileiro essas capacidades se somem para alcançar resultados. Então, o desafio é manter isso, quer dizer, é para poder impactar nos principais grupos. Para quê? Pois, realmente, como todas as forças militares, junto com a polícia, garantir a segurança, principalmente a liberdade, a democracia e os direitos fundamentais pertinentes. Queremos que a economia não retorne ao seu cotidiano onde estiver. E, obviamente, esses esforços que estamos fazendo precisam apontar para isso, para que os colombianos se sintam seguros, que vejam suas forças militares na instituição que mais os protege e que mais dá a nos dizer, porque no final, como soldado, como major, como promotor, demos a vida pelos colombianos. Então, temos 220 mil homens e mulheres das forças militares que estão trabalhando. Pode ser. Esse, digamos, é o primeiro grande objetivo. O segundo é trabalhar por menos homens. No final, são 220 mil pessoas que têm família, que estão operando no domínio terrestre, no marítimo, no fluvial, no aéreo e que devem estar concentrados na missão. Mas para que um soldado esteja concentrado na missão, é importante o seu bem-estar. Não apenas o seu bom sono, sua boa alimentação, espaços de recreação, seu descanso, mas também o seu treinamento. É preciso trabalhar muito no treinamento. É preciso trabalhar muito também na sua saúde mental. Porque devemos descobrir o que impede esse homem que está na área de operações de se concentrar na missão. A sua família, a sua esposa, seus filhos. É importante ter uma proximidade emocional com a tropa para descobrir o que há dentro de si, que não o deixa concentrar-se. E às vezes são coisas tão simples de resolver para um comandante. Então, conversei com os comandantes das forças que precisamos estar muito próximos a ele, para que, na medida em que solucionamos os problemas deles, eles possam ir para o combate em melhores condições. O terceiro, muito importante, é a integridade. É preciso continuar trabalhando no conceito de princípios e valores, para que esse soldado, esse marinheiro, enfim, tenha um quadro onde atuar, em todo o seu comportamento, no serviço e fora dele. Aqui se tem a honestidade e a lealdade. Na disciplina, no compromisso, na transparência, enfim. São temas que podem parecer clichês, mas que são permanentemente relevantes em cada discurso do comandante, para que esses homens ajam sempre de forma transparente, de forma alinhada aos direitos humanos, aplicando o direito internacional humanitário. Portanto, é um trabalho que precisamos fazer todos os dias para que os homens tenham um comportamento muito mais digno. Ok, perfeito. E são seus objetivos? Especificamente são os três, sim. Não é talvez um desafio, além desses objetivos que o senhor tem, um desafio que, de repente, poderia condizer com algo que tem encontrado no último mês e que talvez não esperava? Bem, tenho sido muito enfático em trabalhar com o nome da extinção da vida
porque quando trabalhamos ali com firmeza, com abnegação também, com disciplina, estamos contribuindo para que cada missão, cada trabalho seja perfeitamente bem executado e consolide o bom nome de uma repartição, de um batalhão, de uma divisão, de um navio, de um grupo de combate e, enfim, de todas as forças militares. E esse bom nome nós conseguimos com trabalho, mas também com muita visibilidade, muito visíveis, para que o colombiano comum saiba o que faz seu soldado, o que faz seu aviador, o que faz seu marinheiro general de combate, porque é a maneira que podemos mostrar ao país, ao povo, tudo o que fazemos em favor deles. Esse bom nome é gerado quando há credibilidade e confiança. Mas além disso, a confiança e a credibilidade constituem um bom nome, obviamente, mas o que sobra é apenas admiração e respeito pelos amigos. Temos trabalhado para que, através dos meios de comunicação, obrigado a vocês também, o colombiano comum conheça o que fazem seus homens, que fazem parte das forças militares. É um tema, é um desafio para que se sinta que, de fato, o soldado está ali e não, como dizem, que logo não está operando. Claro, estamos dando tudo de si, um desafio da mente, e acho que também nos convém hoje abordar o tema da pressão de informação. É como continuar trabalhando com mais criatividade, mais design, no que estava me instruindo para combater essas fake news que são originadas por grupos ilegais. Por exemplo, o Exército de Libertação Nacional, que está falando de greves armadas. Como contrastar essas ações que são ações brandas, que tentam minar, de repente, a credibilidade dos militares? É um trabalho que nos exige muito esforço, muitas análises, mas, acima de tudo, insisto em muitas iniciativas da equipe para que essa operação nos permite, obviamente, contrastar a má reputação que, às vezes, querem atribuir ao Estado ou às forças militares e, obviamente, tornar visível a verdade, que é o que queremos fazer, e, sobretudo, materializá-la no trabalho dos homens e mulheres que fazem parte da força militar. Perfeito. Senhor Almirante, a Colômbia sempre tem sido líder na luta contra o narcotráfico e uma de suas grandes conquistas na Marinha foi efetivamente o aumento das apreensões de drogas, um resultado que, sem dúvida, rendeu reconhecimento internacional à Marinha da Colômbia. Como o senhor planeja transferir esses bons resultados obtidos na Marinha para as outras forças que agora lidera? O presidente tem sido enfático ao afirmar que precisamos nos concentrar nas economias ilícitas, que estão conferindo poder financeiro aos grupos armados ilegais. Ali, fazemos esforços importantes em temas de, como já foi mencionado, o narcotráfico, contrabando, a mídia ilegal, e algo que também está afetando muito a sociedade é a extorsão. Então, temos que observar como as novas capacidades das três forças, junto com a polícia, se somam a favor dos resultados. Veja, por exemplo, a questão da inteligência. A inteligência, cada vez, é um esforço que se conquista. É preciso compartilhar entre as diferentes agências. Falou-se, então, Armada, Força Aérea, Exército, Polícia, assim como a Procuradoria-Geral da Nação. Então, nos dias de hoje, há uma proximidade muito maior entre as agências para que, em torno a esse tipo de ameaças, haja, então, mais esforços e mais resultados. Encontrei, por exemplo, interesses marítimos que se conquista graças, primeiro, à inteligência naval, que é apoiada pela inteligência do Exército, para que se consolide no mar com o apoio da Força Aérea. A Força Aérea faz o primeiro apoio para ter o contato visual, depois chega o avião da Armada, fazem-se revezamentos, e então consolida-se a inteligência marítima. Assim, são esforços que são feitos de forma conjunta, mas também coordenada com a polícia. Então, o mesmo acontece, por exemplo, com os centros de acúmulo. Ontem, por exemplo, a polícia confiscou quase 300 quilos de cocaína em Barranquilla por falha inteligência. Então, a questão é manter esse esforço das três forças em torno dessas economias. Narcotráfico, vejam, ilegal, contrabando, isso e tudo mais que o manifesto deveria dizer, porque existe nas cidades. Então, é preciso continuar trabalhando. Aqui, a inteligência é fundamental para que, então, existam muitas mais operações baseadas na confiança. E estamos somando, cada dia, muitos mais resultados em relação a esses delitos que estão sendo cometidos contra os Estados Unidos, com as forças militares. Muito bem.
Entre os grupos armados que mais se expandiram no território nacional estão o Trem de Aragua, sem dúvida, e o Clã do Golfo. Que medidas o senhor planeja aplicar para enfrentar a escalada do terrorismo e a expansão desses grupos ilegais? Bom, a expansão ocorre em duas dimensões. Primeiro, no território, encontramos que há um aumento na presença eletiva de seus grupos em diferentes áreas do país, mas, sobretudo, em pessoas. Esses dois grupos têm se dedicado precisamente a recrutar jovens para que sirvam de informantes. Informem quando a polícia está presente nas áreas rurais ou urbanas dos municípios, ou quando a Marinha, por exemplo, se destaca em um rancho e guarda coisas quando sai em uma operação. Então, esse número se ampliou imensamente e 300 horas estão pagando para que as pessoas nos informem. Então, o que fazemos é que cada vez que retiramos um carregamento de narcotráfico, de cocaína ou maconha, esse orçamento seja reduzido para que não os paguem. Então, o jovem também, bem, não se informa mais. Mas mais do que isso, é trabalhar com o governo para buscar melhores opções de legalidade. É um tema tão de valores, não é? É importante também que as famílias trabalhem em como cuidar dos seus filhos e que os pais saibam o que os seus filhos estão fazendo. E também que as medidas de controle social, as ações dos juízes, sejam muito mais eficazes para que esses jovens que foram capturados possam cumprir suas penas e não voltem a se envolver. É um mecanismo complexo para fazer com que as pessoas melhorem. Mas, para que as pessoas melhorem, tem que haver opções. É um trabalho que está sendo promovido no nível governo-estado para que cada vez mais se promovam os princípios e valores, mas também se promovam oportunidades de melhor trabalho, oportunidades legais, para que as pessoas migrem para isso. É um grande desafio, mas por enquanto, nossa tarefa é concentrar na afetação às atividades ilegais desses dois grupos, para que lhes tiremos poder e presença no território. Perfeito. Vamos passar a outro tema importantíssimo nesse momento, nosso vizinho, a Venezuela. Devido à situação que se está vivendo em nosso país vizinho, estão sendo tomadas medidas preventivas adicionais além das já existentes? Bom, nos cabe obviamente o controle das fronteiras, ou seja, tivemos uma observação do que acontece especialmente no setor da fronteira terrestre em direção ao norte de Santander. Lá não mudou o fluxo diário de imigrantes. Algumas semanas atrás estivemos lá em Cúcuta e observamos que não aconteceu nada. Ou seja, nesse momento não há nenhuma afetação. Nos cabe, obviamente, manter com a polícia o controle das passagens ilegais, porque há passagens ilegais e passagens ilegais. Então, por enquanto, a dinâmica fronteiriça se manteve igual, como estava acontecendo antes das eleições. O que o senhor diz sobre o crime organizado? Em outras palavras, qual poderia ser o desafio para a Colômbia quanto à situação que está vivendo a Venezuela e talvez algumas dificuldades que possam nos impedir? Ou seja, a ilegalidade está aumentando. Não estou falando apenas da migração, mas também do crime organizado. Todos conocemos que hay una dinámica Há uma que dinâmica eliminar en la que precisa ser observada na linha de frente. Se sabe Sabe-se muy muito bien bem que existem estruturas do Exército de Libertação Nacional que sempre estiveram historicamente do outro lado da fronteira. Neste momento, nós estamos operando com os exércitos armados da fronteira para contrastar essa presença seletiva deste lado da fronteira. Temos obtido resultados importantes, pois não apenas o Exército de Libertação Nacional, que está no setor fronteiriço, mas também deste lado, já existem grupos das dissidências das Farc que estão finalmente entrando em combate na região do Catatumbo e na região de Arauca. Assim, estamos combatendo esses dois grupos e os outros que se apresentam na área. Há alguma presença esporádica de grupos associados com o clã de Belfast, assim que é um trabalho que estamos a trabalhar, fazer, avançar, operar, acelerar a fronteira e, obviamente, contrastar, na sua máxima medida, esses grupos armados que fazem presença no setor. Durante toda a entrevista, o senhor disse como é importante trabalhar em conjunto. Um grande exemplo disso é a Operação Orion,
que o senhor destacou muito bem em várias ocasiões. O senhor poderia explicar melhor em que consiste essa operação e se já pensou em levar essa mesma estratégia a outras áreas que o senhor lidera atualmente para combater outros crimes? Bueno, Orion é uma operação que nasce no ano de 2018. É a soma de esforços de países da região. No Panamá, na Colômbia, no Equador, Costa Rica, que se realizaram, ou seja, decidiram se unir e unir esforços durante 45 dias a cada 6 meses para alcançar uma federação muito mais consolidada, uma soma de capacidades de cada país contra a corrupção. Orion foi apresentando resultados muito importantes e a cada vez conseguiu ajudar países da região, mas também países de fora do continente. Além de países e marinhas, organismos dedicados ao controle fronteiriço marítimo também operam com tarefas policiais. Hoje, Orion está próximo à operação de número 14. No número 13, tivemos cerca de 60 países e mais de 105 organismos diferentes que estavam trabalhando de forma consolidada, não só no combate ao narcotráfico, porque no Orion 12 aumentamos o alcance para incluir migrações regulares e ilegais, tráfico de armas e contrabando, de tal forma que isso interessou a outros países, não somente no mar, no espaço, para o narcotráfico. Por exemplo, descobrimos o interesse de Singapura, o interesse também das Filipinas e da Indonésia, para que hoje, como observadores, vejam o modelo Orion, ver como eles se unem a esse esforço, que embora seja liderado pela Colômbia, tem alcance até a diocese da Ásia-Pacífico. Eles estão trabalhando, por exemplo, recentemente também se juntou a Guarda Costeira da Coreia, com quem temos uma troca de informações já oficializada através de um memorando de entendimento. Conseguimos, na última, contar com a Polícia Federal da Austrália e encontramos semi-submersíveis que estavam navegando rumo à Austrália com uma grande quantidade de cocaína, com cartas de navegação da Austrália. Percebemos que o negócio está chegando até lá. Então, Orion, hoje em dia, é uma operação que dá muita visibilidade à Colômbia e coloca a Marinha da Colômbia como a principal instituição a nível mundial que lidera a luta contra o narcotráfico, com resultados importantes diariamente durante a operação. Hoje podemos falar que apreendemos, nesses períodos, cerca de 2.000 toneladas de cocaína, somando cada operação Orion. A Força Aérea tem uma equipe chamada CEDOS. Também, eles estão sempre lá em cima, monitorando o ambiente aéreo, permitindo que a Força Aérea também possa apoiar os temas de inteligência marítima no âmbito do CEDOS. E é um trabalho que estamos avançando com o apoio do Exército, porque o Exército também contribui em sua apreensão na Orion. Em última análise, hoje em dia, é a Colômbia, liderada pela Marinha, que tem a Operação Orion a nível mundial, muito reconhecida. Muito obrigada. O senhor mencionou que é muito importante que falemos sobre outras atividades ilícitas, não só o narcotráfico. Nesse caso, uma atividade que aumentou muito na Colômbia é a mineração ilegal. Isso também nos levou a uma presença de enriquecimento ilícito, não só de grupos ilegais locais, mas internacionais. Recentemente tivemos a captura do turco, um membro do Hezbollah, que estava exportando carvão ilícito ao Líbano, entre outros países. Que estratégia o senhor implementará para reduzir a mineração ilegal e, portanto, a presença de grupos criminosos internacionais em nosso país? A medida como tal é um delito com exclusão no narcotráfico. Tudo está conectado. O mesmo vale para o contrabando. Pontualmente, a questão da mineração deve ser combatida de forma integrada, assim como o narcotráfico. No narcotráfico, é preciso retirar os insumos sólidos e líquidos para que o negócio se torne mais caro e seja mais complicado para o narcotraficante realmente fazer seu trabalho. No caso da mineração, devido à afetação que a Força Ambiental e a polícia
causaram ao narcotráfico, desmantelando laboratórios de pasta base de coca, cristalizadores, onde essa pasta base de coca se transforma em cocaína, apreendendo um grande número de insumos sólidos e líquidos que são usados para o narcotráfico. Há muita gente que antes raspava as folhas de coca e hoje está dedicada à mineração. A mineração como uma forma de, obviamente, obter lucro, porque 1 grama de ouro custa cerca de 270 mil pesos por dia. E as pessoas têm se dedicado mais a isso de forma inconsciente, afetando o meio ambiente. Embora existam títulos minerários realmente autorizados pelo governo, há muitas pessoas que vão para o mesmo setor que está autorizado, mas de uma forma já não artesanal, mais tecnificada, afeta o meio ambiente. Hoje temos áreas totalmente devastadas também pelo DGA. O desafio é como essa mineração ilegal se torna legal. É um tema que estamos trabalhando com o governo, com o Ministério de Minas. Como o agricultor é consciente de que, embora precise buscar um sustento, também tem que compensar o meio ambiente. Ou seja, é um grande desafio. Nós estamos agora, recentemente, na semana passada, conseguimos que o presidente assinasse um decreto para que não seja somente a polícia a encarregada da destruição de maquinaria ilícita, que hoje em dia já podemos fazer isso como Marinha, como Exército, assim teremos um impacto maior nesse fenômeno. Mas a questão é, ou seja, então, o que vai acontecer com as pessoas que estão dedicadas à mineração ilegal? Então, provavelmente, voltamos ao problema social. Como o governo consegue encontrar uma solução para a ilegalidade, com opções de legalidade legais, plantações ilícitas de produtos agrícolas que vão permitir ter também um lucro, mas não estar tranquilos e que não estão associados com grupos armados ilegais. Como migrar para uma mineração mais amigável com o meio ambiente, mais, obviamente, mais tecnificada, mais organizada, é um grande tema, é um grande desafio que nos exige trabalhar, neste caso, com o Ministério de Minas. Temos piscinas cheias de mercúrio, afetando rios, onde antes se podia pescar e agora não se pode mais. Então, é preciso ver como tornar isso mais legal, mas de forma amigável ao meio ambiente. Mas no que diz respeito ao crime organizado transnacional, estou preocupada e gostaria de saber como vocês estão agindo, como planejam agir para que a presença desses grupos ilegais e terroristas não aumente aqui em nosso país. Há um esforço importante que tem sido conduzido com a Polícia Nacional. Insisto, a soma das capacidades de inteligência das diferentes agências permitiu detectar aqueles donos do negócio. De forma permanente, estamos realizando operações com a polícia e com o apoio das autoridades dos países dos Estados Unidos, onde encontramos que há uma grande quantidade de pessoas que vivem lá e gerenciam negócios de lá, o negócio de narcotráfico, o negócio de contrabando, o negócio de mineração ilegal. Então temos afetado esses grupos. Mas há um grande esforço que também está sendo feito pela Unidade de Inteligência Antilavagem, que é uma que permite verificar o fluxo de capitais e detectamos indivíduos que são os donos do negócio. Nós temos um mapeamento dos líderes dos grupos armados ilegais e encontramos que esses indivíduos, eles e alguns de seus cúmplices, são os que gerenciam os capitais. Foi detectado o fluxo de saída de dinheiro que vem do exterior, como chega à Colômbia, como sai, e como é que, igualmente, se repartem de forma diferente para diferentes personagens. Então estamos fazendo um match entre essas descobertas que essa entidade do Estado BVF tem e no nosso mapeamento da ameaça encontramos coincidências. Então estamos nos dedicando a procurar esses indivíduos com a promotoria da polícia de captura, para que consigamos afetá-los e acompanhar esses capitais, que é um imenso desafio, porque inclusive há aqueles que estão vindo do exterior. Há um indivíduo que é de um grupo ao mover legal, que se conecta com outro indivíduo, que é de outro grupo, armado ilegal, e há todo um mosaico de conexões, e é um trabalho que estamos avançando para que possamos identificar os donos do negócio, dentro e fora. Então, é um grande esforço, estamos fazendo e dando resultados permanentemente. Estamos com operações para detectar esses indivíduos, estamos capturando-os. Claro que tudo
O que façamos em torno de combater a ilegalidade nunca será suficiente, por isso se direciona capacidade de trabalho, confiança com países da região, para obviamente detectar essas organizações dedicadas ao negócio, realmente afetá-los, para que, na medida do possível, possamos diminuir o risco. Obviamente, esse impacto nas comunidades que estão dedicadas aqui à ilegalidade. Ok, perfeito. Ok. Já quase para terminar, senhor almirante, além da mineração ilegal e do narcotráfico, há algum outro crime no qual vocês estão concentrando seus esforços? Hoje em As dia, forças militares estamos precisam. falando da extorsão. A extorsão é um crime que tem ocorrido ou que é pedir dinheiro às pessoas para evitar prejudicá-las. E é um crime que sempre existiu, sempre de alguma forma, mas nos últimos anos o problema aumentou. Por quê? Porque tiramos o poder econômico dos grupos armados ilegais. Como retiramos esse poder em questões de tráfico, em questões de mineração, estamos permanentemente afetando-os, então eles se dedicaram a buscar maneiras de extorquir as pessoas. Nesse sentido, existem unidades especializadas, tanto da polícia quanto dos gaula. Os gaula policiais e gaula militar, que estão fazendo presença nos departamentos e que têm uma missão muito importante de preservar as denúncias das pessoas, para que, junto com um processo investigativo que se desenvolve com a Procuradoria-Geral da Nação e o CTI, realmente consigamos chegar a esses indivíduos que estão originando a extorsão. No caso das forças militares, o comando dos gaulas depende do comando geral. Temos na Colômbia 32 gaulas. São grupos destinados a combater a soberania do sequestro e a preservar um nível de segurança. Uma atenção muito mais próxima aos cidadãos comuns, para que eles continuem denunciando. Temos linhas diretas por telefone móvel para que liguem em caso de alguma situação de afetação. E a ideia é continuar fortalecendo esses grupos para que cada vez mais as pessoas confiem na denúncia. Alcançamos um processo investigativo muito mais expedito e, obviamente, uma operação muito mais rápida para que as pessoas saibam que estamos agindo e que estamos conseguindo cada vez mais. E um tema importante também são as prisões. 41% da extorsão vem das prisões. Então, é um trabalho que deve ser realizado pelo Ministério da Justiça, com o IMPEC, para que a disponibilidade de sistemas e equipamentos móveis seja cada vez mais restrita nesses estabelecimentos prisionais, de onde muitas extorsões são conduzidas. Assim, é um grande desafio, tanto para as forças militares, quanto, neste caso, para o Ministério da Justiça, a Polícia e a Procuradoria-Geral da Nação. Isso mesmo. Bom, para terminar, gostaria de lhe perguntar: um dos grandes aliados das forças militares da Colômbia é o Comando Sul dos Estados Unidos, o SOUTHCOM, um importante parceiro em matéria de segurança e assistência humanitária. Como essa cooperação com o SOUTHCOM beneficiou a Colômbia e como o senhor vê essa relação no futuro? A reação dos Estados Unidos, historicamente, tem sido muito boa. Sempre houve muitas expectativas de cooperação, em diferentes dimensões. Vê-se as diferentes agências dos Estados Unidos, das pessoas na Colômbia. Eles têm um grande apoio em questões sociais, em questões econômicas, de promoção, também em obras em diferentes áreas do país, mas especificamente o consumo em questões minerais tem sido muito crucial. Temos intercâmbio de, obviamente, especialistas, temos especialistas acadêmicos aqui na Colômbia e também nos Estados Unidos. Temos também intercâmbio de inteligência para assuntos específicos, operando permanentemente com nossos navios. No caso da Marinha, temos os pacientes que estamos avançando no marco de unidade, solidariedade, Panamá, também o Red Flag Força Aérea. Temos presença também de instituições militares aqui na Colômbia para temas de forças especiais. Da mesma forma, enviamos pessoas para os Estados Unidos para participarem em diferentes projetos. É uma relação muito sólida que nos tem permitido melhorar capacidades e, acima de tudo, a confiança. Sempre tivemos uma relação muito sólida
que nos tem permitido E tudo melhorar isso capacidades, mas acima de tudo, interoperar. Interoperar em espaços marítimos, e nos vemos no aéreos próximo vídeo. e Até a terrestres. próxima. Nos dá, obviamente, capacidade de cooperação e não somente para assuntos militares. Por exemplo, quando vemos em questões de assistência humanitária. Tivemos operações como Solidares, onde os Estados Unidos têm apoiado muito. Na simulação de cenários de impacto por desastres naturais, como tsunamis, terremotos, assim, é também um tema importante. Temos igualmente algo que se menciona muito, é o apoio que recebemos diretamente do Comando Sul, através das visitas de navios hospital. Tivemos aqui o Comfort, recentemente, Swakeel Burnington, que nos tem permitido trazer uma grande ajuda médica para os Estados Unidos, para atender algumas comunidades que, na verdade, estão muito deprimidas, comunidades muito afetadas do ponto de vista de saúde. E já tivemos apoios importantes, já tivemos, desde o ano de 2007, muitas visitas por parte de unidades dos Estados Unidos. Isso é fundamental. Outras comunidades precisam desse apoio com especialistas, com medicamentos, com assistência até mesmo metais, porque vem um grupo muito importante agora, esses navios, e que junto com a ajuda, neste caso, da Marinha e do Exército, da Força Aérea, se complementam para que essas comunidades do Caribe, do Pacífico, sejam diariamente atendidas e, de alguma forma, essas necessidades em temas de saúde sejam fisicamente supridas. E como o senhor vê o relacionamento no futuro? Muito otimista. A verdade é que sempre tivemos uma relação muito próxima e temos um apoio permanente. Neste caso, do Comando Sul, neste momento, estamos aqui participando de um seminário sobre a importância das operações de informação. É um tema atual. Temos aqui a presidência de 8 países da região. Assim, é um espaço que nos permite não apenas consolidar teoria e prática nesses temas, mas também alcançar uma aproximação muito maior a nível hemisférico, com países como Argentina, Peru, Equador, Honduras, que estão aqui, e Paraguai também, que estão hoje em dia aqui em Bogotá, e que esse dinheiro foi promovido pelo Comando Sul, com a concordância também, obviamente, da Força Americana da Colômbia, e que junto com isso e outras atividades, estamos consolidando muito mais a cooperação e a fraternidade a nível hemisférico. Como não apenas agradecer esse apoio ao Comando Sul, mas também agradecer a esses 220 mil homens e mulheres das forças militares que estão dando todo esse apoio aos colombianos no cenário marítimo, rural e costeiro, terrestre, e claramente estamos trabalhando dia a dia para alcançar um país melhor, para que os colombianos tenham um melhor desenvolvimento econômico, social e realmente, bem, este país é muito melhor. Assim, muito obrigado pela sua visita e sempre bem-vindos.